Olá, Fera Fórmula do Sucesso, estamos aqui para trabalharmos um pouquinho mais sobre os agentes externos do relevo, né, sobre os agentes modeladores. Você lembra que no nosso último encontro falamos sobre a importante ação dos rios. Daremos prosseguimento nesse encontro falando sobre a ação marinha na formação do relevo, especialmente das áreas continentais. Eu queria chamar para você, a sua atenção especialmente para um quadro que nós vamos colocar agora. Olhe na tela comigo. Observe aqui uma situação de erosão marinha típica, né? Nós observamos, inclusive, muito no litoral brasileiro esse tipo de situação. A evolução de uma falésia. As falésias são esses paredões abruptos que aparecem em áreas costeiras, especialmente naquelas que são configuradas por relevos elevados. O destaque está aqui, inclusive, na fotografia que você observa, indicando a falésia viva. Esse nome falésia viva é atribuído a esse tipo de situação em função da ação abrasiva das ondas. Neste outro caso, uma falésia morta. Uma falésia morta é uma falésia que foi obviamente produzida pela ação marinha, mas que não encontra-se hoje mais submetida ao processo abrasivo das ondas. Temos aqui uma outra feição típica, uma espécie de falésia também, mas falésia se projetando como uma ponta ou cabo a partir da linha de litoral. Nesse caso, ela recebe um nome um pouquinho diferente de promontório. O promontório, portanto, é uma espécie de falésia que se apresenta como uma projeção do litoral, um cabo avançando em direção ao mar. A diferença para um cabo convencional é que ela é um cabo em costa alta. Essa área é situada no litoral paraibano. Se você não conhece, no litoral paraibano nós temos aí a Ponta dos Seixas, chamado de Cabo Branco, e a região onde está o promontório é a Ponta dos Seixas. Aliás, é o ponto extremo oriental das Américas, do território brasileiro e das Américas. É o ponto, aliás, do território brasileiro mais próximo ou menos distante do continente africano. Temos aqui outros promontórios. Esse aí você certamente já está deduzindo que não se encontram no território brasileiro, Eles estão lá na costa sul da Europa, mais precisamente na região da Península Balcânica, ali na Grécia. E aqui nós temos outras feições costeiras ilustradas. No caso aí, essas ligadas muito mais ao processo de acumulação marinha. Temos aí uma formação de restinga, uma laguna e algumas lagoas. Uma restinga é um cordão arenoso que se dispõe de forma paralela à linha de costa, como um prolongamento da faixa de praia. Então aqui temos a faixa de praia, a faixa litorânea, e a restinga ela é um prolongamento dessa praia. Então, o que aparece ou que se apresenta como restinga é este cordão arenoso que você observa aqui. Algumas restingas elas podem fechar ou encerrar parte do litoral aí, nas praias, formando lagoas, que por sua vez se diferenciam das lagunas, porque as lagoas, como você nota na ilustração, não apresentam comunicação com o oceano, estão isoladas, enquanto que as lagunas apresentam estreitas passagens e, portanto, comunicação com o oceano. Normalmente as lagunas elas se apresentam em áreas de estuário, em áreas de desembocadura de rios. Temos aqui uma fotografia mostrando uma restinga. Uma restinga, aliás, bastante ocupada, Vemos aí construções, habitações. E, pelo que parece, temos aí um processo de erosão se lançando sobre essa restinga. E talvez essas habitações daqui a algum tempo precisem ser abandonadas. Deduzimos que existe um processo erosivo na atualidade sobre essa área por conta dessas barreiras de contenção artificialmente colocadas aqui, formando muralhas de pedras para tentar, obviamente, conter um pouco da ação do mar, principalmente a ação das ondas erodindo as praias nessa região. Aqui temos outras formações de restingas nessas imagens fotográficas, também que restingas, inclusive,
como vimos anteriormente, elas podem ser habitadas, podem ser ocupadas, né? Mas sabendo que as praias, que essas regiões são sistemas que sofrem muito a dinâmica da natureza e uma alteração pode, obviamente, fazer com que essas habitações, especialmente nessa foto aqui na parte inferior do seu vídeo, essa área ela precise ser abandonada em algum momento, né? Depende muito da relação aí entre a restinga, a dinâmica da praia e as correntes marítimas. Essa ilustração agora ela traz a Lagoa Mirim e a Laguna dos Patos, no extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. São sistemas lagunais ligados diretamente à acumulação produzida por correntes aí costeiras, né, do oceano e também, sem dúvida nenhuma, a ação fluvial. Os sedimentos, tanto trazidos pelos rios quanto transportados pelo mar, foram se acumulando e produzindo, portanto, esses cordões arenosos, essas restingas. Aqui a Lagoa Mirim, ela, portanto, não tem comunicação com o mar, temos a sua restinga, e aqui a restinga da Laguna dos Patos. Outras feições tipicamente costeiras, né, relacionadas à ação do mar. Tômbolo. O tômbolo ele se caracteriza como uma faixa de areia, não é? Uma espécie de restinga, só que essa restinga ela não é comum ou convencional, não é? Ela está perpendicular à costa e não paralela. Não é? O tômbolo em si ele fica perpendicular e, o importante, ele funciona como um elo, conectando a ilha ao continente, como vocês observam aqui. Temos aqui um cabo, né? Um cabo em cúspide. Cúspide é o formato de uma ponta de lança, né? Então é um cabo aqui típico, uma projeção em direção ao mar de uma faixa arenosa, de uma faixa de praia. E temos aqui uma barra de praia na terceira ilustração, que nada mais é do que uma restinga que encerrou ou fechou uma antiga baía. E essa baía, portanto, deixa de ser baía, isolada, vira uma lagoa. Nas fotografias abaixo nós temos um tômbolo, não está aqui a foto possibilitando a verificação da ilha, adiante, mas é um elo entre o continente e uma ilha, nessa primeira foto. E aqui na segunda fotografia nós temos algumas reentrâncias litorâneas, que designam justamente baías. E as pontas de litoral aqui são cabos. Nesta foto nós temos aí uma ilustração muito melhor, do que vem a ser um tômbolo. Alguns de vocês podem estar reconhecendo isso aí, a Ilha Porchá, no litoral paulista. Essa ilha ela é conectada ao continente por essa faixa arenosa, que caracteriza-se como um tômbolo. Então veja que é uma formação bastante distinta. Não é tão comum na faixa costeira brasileira. Inclusive a ilha ela é ocupada, habitada, como vocês podem perceber. Outras feições litorâneas, temos aqui agora reentrâncias do tipo enseada e baía. A enseada é uma espécie de reentrância mais aberta, mais ampla, enquanto que a baía ela é mais interiorizada. Temos aí uma fotografia com a bela imagem, um belo retrato da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A ilustração de agora traz formações de reentrâncias maiores, mais amplas do que baías ou enseadas. São golfos. Na realidade, não é o trabalho exatamente do mar que produziu esse tipo ou que produz esse tipo de feição. E muito mais a deriva ou migração continental que nós já estudamos lá, falando sobre os agentes do relevo, e destacando aí a tectônica de placas no início do tema geomorfologia. Então, o Golfo do México, o Golfo Pérsico, o próprio Golfo de Aden, são exemplos de grandes reentrâncias em áreas costeiras ou até mesmo entre continentes. E aqui nós temos barras de praias, que nada mais são do que restingas, que se projetam de tal forma que separam o oceano de lagoas costeiras ou até mesmo rios, como você pode perceber nessas três fotografias. Que são de áreas no estado do Rio de Janeiro, na realidade na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, como é o caso da restinga de Jacarepaguá. Praia. O que vem a ser uma praia? É importante destacarmos que uma praia, ela é, na realidade, fruto de um trabalho marinho.
Esse trabalho marinho é um trabalho de acumulação de sedimentos ao longo da faixa costeira. A praia, portanto, não é o mar em si. A praia é apenas a faixa arenosa que se formou ali entre a linha de nível de maré alta e nível de maré baixa. Como assim? As marés, você deve lembrar, são aqueles movimentos de subida e descida do nível do mar, não é? Periodicamente e ligados à questão astronômica, principalmente a atração da Lua e do Sol para com a Terra. E aí, nessa faixa de intervalo, é comum a formação de acumulações arenosas, principalmente quando o mar ele regride um pouco em relação ao litoral. Voltando à ilustração, note, não é, que aqui a faixa de praia ela está se caracterizando como um terraço de abrasão. Isto por quê? Porque existe uma costa alta, uma falésia, e essa falésia é submetida periodicamente na maré alta ao solapamento ou abrasão, que é quando as areias retiradas pelo processo erosivo se acumulam ao longo da linha de litoral, formando aí, portanto, a praia. Algumas praias, portanto, aparecem relacionadas às falésias, outras não. Outras praias são até mais extensas, já que fazem parte de costas baixas. Bem, o trabalho dos mares, ele pode ocorrer de duas maneiras. Quando este se projeta sobre o continente ou quando este recua. E esta ilustração aqui, ela traz as situações separadas por esta linha. Neste caso, nós temos uma situação de costa recuando e outra de costa avançando. Numa em que a costa avança, esta é explicada justamente por um processo de recuo do mar. Então, enquanto a costa está avançando, o mar está recuando. E o que é que faz o mar recuar? Bom, o que faz o mar recuar, ou o oceano recuar em relação ao continente, é, muitas vezes, uma ação de mudança climática. Como assim? Quando acontecem, por exemplo, as chamadas fases glaciais, nós temos boa parte do ciclo hidrológico do planeta produzindo congelamento, ou sofrendo o efeito, melhor dizendo, do congelamento. Boa parte das águas oceânicas se acumula na calota polar, que passa a se estender, ou até mesmo sobre geleiras continentais, como acontece no caso da Antártida, que é um continente, ou em altas latitudes, como na América do Norte e na região da Eurásia. Nesse caso, com menor volume de água no oceano, o nível do mar desce e, portanto, o oceano recua em relação ao continente. E deste recuo do oceano, nós vamos ter alguns resultados. Volte comigo lá na ilustração. Esse recuo do mar e o avanço consequente da costa recebe o nome de eustatismo. Deixa eu voltar aqui. Eustatismo negativo. Negativo porque se refere ao mar e o mar está recuando. Quando o mar recua, a costa avança, como nós percebemos aqui. Com o avanço da costa, portanto, ela entra em processo de deposição de sedimentos deixados pelo mar ou que os rios vão trazer até adiante. Essa costa está, então, em processo de emersão. A emersão da costa significa a formação de algumas feições de relevo típicas. Se a costa avança, o mar recua, por exemplo, nós podemos ter aí a formação de novas praias ou até de planícies litorâneas. Algumas cidades brasileiras, como Recife, aliás, são formadas a partir, tiveram seus sítios urbanos formados inicialmente por deposições de origem marinha e, em seguida, de formações continentais. Vários trechos do litoral brasileiro se formaram dessa maneira. Nós podemos ter também, com o avanço da costa, o recuo do mar, a formação ou multiplicação de cordões litorâneos, como acontece com as restingas, com os recifes ou arrecifes também. A formação dos tômbolos, a formação de grandes estuários também. Volte lá à ilustração. Temos aqui uma outra situação, a situação contrária, em que a costa está recuando e, portanto, nesse caso, teríamos o mar avançando. O mar avançando significa, neste caso, que temos um eustatismo positivo, o contrário da situação
verificada do outro lado da linha. Com o avanço do mar e o recuo da costa, a mesma está em situação de submersão ou tendendo à erosão. A principal feição verificada nesse tipo de situação é o que nós denominamos de falésias, como você viu nas ilustrações há pouco. As falésias são produzidas, portanto, por um avanço do mar, uma transgressão marinha. Contudo, a regressão marinha não nega ou anula a existência de falésias, mas existem dois tipos, lembra? As falésias que são vivas, formadas justamente ou verificadas quando o mar avança, quando o mar transgride, e as falésias mortas quando há o recuo. Portanto, ali nós temos um conjunto de situações que você observou, que estão relacionadas com o trabalho, com a ação do mar. Portanto, este agente é importantíssimo e ao longo do tempo, especialmente no período quaternário da era cenozoica, a costa brasileira ela sofreu várias influências dessas situações de avanço e recuo do mar. Volte comigo ao quadro de ilustrações. Observamos aqui, mais uma vez, uma situação de eustatismo positivo ou da existência de uma falésia viva. Nessa foto, podendo ser reconhecida pela intensa erosão que ainda marca, não é? E até mesmo aí você deve estar observando a areia molhada, o que indica que provavelmente nós estamos numa situação aí em que o mar está em processo de baixa-mar ou de maré baixa, por isso que não notamos aí o processo de abrasão. E aqui, de outras falésias, falésias vivas também ou submetidas ao avanço do mar. Temos ainda no litoral brasileiro formações como os costões, essas falésias que verificamos nas regiões sul e sudeste do país. E em algumas situações de avanço do mar aparecem também as costas dálmatas, que aqui no Brasil não temos. Temos, por exemplo, na Península Balcânica, ao longo da costa da Grécia, que nada mais são do que pequenas ilhas formadas a partir do momento em que, pelo tectonismo, alguns morros, algumas montanhas foram sendo submergidas pelo avanço do mar. E, por fim, costa de rias, como temos aqui, inclusive, no litoral sul do Brasil. As costas de rias se formam a partir do momento em que o oceano avança sobre um estuário, sobre uma desembocadura de rio, como acontece, por exemplo, na Baía de Paranaguá, no Paraná, sendo um fruto, portanto, também de transgressão marinha. Desta forma, fechamos aqui a discussão sobre esse importante agente, que é o mar, na formação dos relevos costeiros ou no modelamento do relevo. Nós voltaremos no próximo encontro falando de mais um agente externo, neste caso, as geleiras. Eu aguardo você até lá. Um grande abraço.